A troca de afagos e carícias entre Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia continua. É claro que eu tô sendo irônico aqui. Afinal de contas, essa é uma relação que segue de vento em popa. Em pé de guerra há algum tempo, ontem os presidentes da República e da Câmara voltaram a se estranhar, gente. Numa entrevista à TV Bandeirantes, Bolsonaro diz que Maia está um pouco abalado com as questões pessoais. Uma provocação, óbvio, fazendo alusão ao fato de Moreira Franco ter sido preso pela Lava Jato. O ministro é casado com a sogra de Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é casado com a filha, né, é padrasto, né? O Moreira Franco é o padrasto do Rodrigo Maia. O presidente da Câmara reagiu rápido à fala do capitão reformado e afirmou que Bolsonaro está brincando de presidir o Brasil. José Maria Trindade, só você pode nos ajudar a dirimir essa questão, esse embate que não acaba mais. Estamos parados aí, né? O Brasil está parado nesse embate aí entre executivo e legislativo. Diga pra gente, Zé, essa troca de insultos aí está alimentando, como eu disse aqui, essa crise política com riscos aí variados e múltiplos para o país. Vamos lá, vamos falar um pouco deles, Zé? Bom dia. Isso, bom dia. Olha, tem muito líder querendo sair da sala, querendo sair do Salão Verde desse debate, né? E a dúvida aí é o seguinte: se o padrasto da mulher é ou não é sogro, né? É um debate que se instalou no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, ele reiteradas vezes, ele diz, ele não é meu sogro, ele é o padrasto da minha mulher. A situação é a seguinte: o Rodrigo Maia percebeu que havia ali na articulação política do presidente Jair Bolsonaro no Congresso um vácuo, entrou, recebeu o apoio de líderes de partidos políticos, se fortaleceu, isso é evidente, e agora mete os pés pelas mãos e traça esse cabo de guerra com o Palácio do Planalto. Mas só que o capitão Bolsonaro, ele não se dobra facilmente e responde à altura e rápido, muito rápido. Olha, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ficou surpreso quando, na entrevista, o presidente falou que ele estava abalado por problemas pessoais. Aliados ali, ele disse, olha, eu nem vou tocar nessa questão de família, porque do outro lado aqui as famílias estão complicadas também. Mas aí ele saiu publicamente dizendo que quem está abalado é o brasileiro desempregado, 12 milhões de brasileiros desempregados. E aí o presidente Jair Bolsonaro respondeu de volta, né, dizendo que essa não seria uma fala de um chefe de poder. E realmente assusta muito esse tipo de ação e reação entre o presidente da Câmara e o presidente da República. Edgar, ontem no Salão Verde, no plenário da Câmara, o desentendimento era geral e a tensão era tão grande que chegaram a pensar que o presidente Jair Bolsonaro não quer negociar, perde a previdência, mas não perde a postura, e mais, de que quer partir para o confronto diante de um entendimento de que o Congresso está fragilizado. Ontem era este pensamento no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Olha que ponto chegamos, ou seja, não há um sinal agora de um contorno da situação a curto prazo. É preciso esperar. Ô Zé, rapidinho, vai, a gente está com pouco tempo, mas eu tenho que te perguntar o seguinte: tem a ver a comparação que eu faço, por exemplo, muito criticado pela questão da articulação, né, da aproximação com as bases, para tentar exercer esse convencimento até e considerar até demandas, né, que poderiam não onerar tanto os trabalhadores, que há um ponto, que é uma agenda da oposição, né, com relação à reforma da Previdência. O presidente diz não ter tempo para falar com todo mundo. No entanto, encontra-se com empresários, como aconteceu nesse jantar, empresários do ramo imobiliário, muitos empresários do Brasil. Quer dizer, não há uma dissonância aí no que é tempo e, na verdade, o tempo que precisa se dedicar para o que realmente importa? É uma situação tão complexa que um general virou bombeiro, né? Virou panos quentes, o vice-presidente general Mourão. Edgar, respondendo objetivamente a sua pergunta, ontem eu conversei com vários deputados e líderes e o entendimento é de que ele
não quer negociar e pronto. O presidente Jair Bolsonaro. Zé, siga com a gente aqui, eu quero expandir um pouco o nosso assunto aqui. Diante dessa situação, a gente fica imaginando aí o quão preocupado está o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que ontem participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Uma frase dele em especial causou o maior rebu. Vini, vamos a ela. O que disse o Paulo Guedes nessa Comissão de Assuntos Econômicos? É isso, Edgar, na frente, né, de vários senadores, mas uma fala que ela pode gerar diversas interpretações, é uma fala um pouco aberta, ele deixa ali um entendimento de que pode sair do governo caso ele veja que dentro do próprio governo ou até mesmo no Legislativo, no Congresso, ele não vai ter o apoio necessário para aprovar a reforma da Previdência que ele considera urgente, primordial, responsável, necessária, mas também afirma ali no final que ele não vai largar essa demanda dele a qualquer custo. Vamos ver a fala do Guedes. O presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servir-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Ó, Vini, a preocupação dele passa pra gente, né? Porque o Paulo Guedes é o grande nome, talvez o nome que mais unifique a ideia de país do todo ali, né? Tem uma pasta muito importante ali debaixo dos braços que acabou sendo unificada com mais responsabilidades, e ele defendeu muito ontem a importância, de fato, dessa reforma da Previdência, justamente para gerações futuras, né, Edgar? Ele disse que nosso sistema aí de seguridade está, de fato, quebrado e que ele não é tão fraterno assim. E nessa fala dele causou até uma discussão entre ele e a senadora Cátia Abreu, Edgar, porque ele falou assim, olha, vocês aqui, políticos, deputados, senadores, às vezes vocês se aposentam ganhando 20 vezes mais do que o trabalhador comum. Então a nossa ideia, a ideia do governo é diminuir de fato esses privilégios da classe política, dos empresários, enfim, de qualquer um que exerça esse tipo de condição. E aí foi quando a Cátia Abreu quis rebater essa informação do Paulo Guedes e acabou causando uma discussão entre os dois. Vamos ver esse momento também. Vamos ver. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o comandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, ministro Paulo Guedes, Eu peraí. estou só Não, peraí. Não é, A audiência pública, o senador pode dar a opinião dele. Peraí, só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, Obrigado. nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vida aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação Claro, aos são senadores todos aqui, claro, eles estão claro, aqui e são os perfeitamente. verdadeiros representantes da população brasileira. Com todo respeito. Mal ou bem, Com todo respeito. o governo atacando a velha política, a nova política, Escuta, nós somos eu representantes falei do alguma do coisa povo. semelhante a isso? Não, o senhor Cara, o senador calasse a boca. Não, eu não disse isso. Eu falei, Tá parecendo não, eu não Morning. mandei calar a boca. Eu não usei expressão cala a boca. Deixa eu terminar, A senhora que eu tô deixa eu falar? Eu disse não, que eu tinha que fazer um reparo. quer dizer que a senhora não me deixa falar. Perfeito. Não, o senhor Então a senhora cometeu um fala. equívoco. Então a senhora fala. Nós não aposentamos com 30 vezes o salário de ninguém. Nós estamos no teto. Os senadores se aposentam com R$ 5.500 o máximo, e não 30 vezes acima do que a população brasileira. Agora, os militares, sim, aposentam com 30 vezes mais. Aí. Ainda deu uma cutucada na proposta da reforma da grande Previdência verdade. dos militares aí. A Cátia Abreu causou essa discussão, mas o que importa, né, Edgar, é que o ministro Paulo Guedes que fez questão de ressaltar a importância da reforma que, segundo ele, se for aprovada, vai proporcionar aí 10 anos de um crescimento extraordinário
para o Brasil. Vamos lá, cara, tá todo mundo envolvido nessa história aí, é Bolsonaro, é Rodrigo Maia, é Paulo Guedes, é a população brasileira. Bom, uma crise política pode impactar aí a vida de todo mundo, isso é sabido. De que maneira, né, que você faz, que leitura que você faz desse embate aí, dessa fala? Vamos lá. Acho que esse trecho maravilhoso aí que o Vini trouxe pra gente da audiência, ele mostra como a discussão, ela tende ao baixo nível quando você usa a falácia do espantalho, né? Então você pega o argumento do seu interlocutor, reinterpreta ele e contra-argumenta baseado naquilo que você criou e não naquilo que foi efetivamente Putz, isso hoje em dia é muito comum, hein? Muito Muita gente normal. faz isso em tudo quanto é lado, hein, Muito cara? normal. E aqui eu fico com a resposta do Guilherme Fiuza, que é um colega de Gazeta do Povo, autor do Manual do Covarde, para o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está brincando de presidir a Câmara dos Deputados, brincando de atrapalhar o país fingindo que ajuda, como fez no governo anterior, brincando com os holofotes amigos de minar a reestruturação econômica para manter o poder central vulnerável e capturável. Um patriota. Então, seguindo aí a ironia do Fiuza, uma salva de palmas para o Rodrigo Maia, para grande parte da bancada liberal e até para parte da bancada governista, né, que ontem de mãos dadas fizeram explodir o dólar, né, que foi quase a R$4, e derrubaram a bolsa, que estava em 100 mil pontos depois da viagem do Bolsonaro e agora foi para 91. A Betina me mandou uma mensagem: hora de comprar. Lógico, né? São as tais correções do mercado, os especuladores. Vamos seguir A Betina mandou mais uma dica pra gente. Os especuladores amam o Rodrigo Maia. Aliás, a análise sobre a PEC do orçamento impositivo feita pelo Paulo Guedes ontem à tarde na audiência do Senado, ela bate com a que eu ofereci para o ouvinte da PAN pela manhã. Não faz sentido federalizar o orçamento, ou seja, levar o dinheiro para os estados, se esse dinheiro é carimbado, vinculado, obrigatório, né? Que foi o que o Paulo Guedes falou. Eu quero federalizar, então eu quero repactuar o pacto federativo, só que eu quero desvincular, eu quero desamarrar, eu quero desburocratizar. Só que os deputados, em sua imensa maioria, eles nunca administraram nada na vida. Nada, nada, nunca tocaram nada. E eles não fazem ideia que o executivo precisa aí ter margem de manobra para priorizar investimentos. Essa PEC que foi aprovada, Edgar, ela servia tão somente para colocar uma camisa de força numa maluca, que foi colocada como um poste na presidência e que infelizmente resolveu ter ideias próprias. O resultado foi a pior crise econômica da história do Brasil. E também o Paulo Guedes falou sobre articulação, concluindo a mesma coisa que eu antecipei para o ouvinte. Se o parlamento quiser, ele aprova a reforma da Previdência em 2 dias. Porque o assunto da Previdência está em pauta há 2 anos, tem 1 tonelada de informação, tem dados, o texto está pronto e é bom. Já a PEC do orçamento impositivo, que eu batizei de PEC zumbi, porque ressuscitou da gaveta do Maia, ela sequer estava pautada. Por isso que eu vou reiterar aqui, a articulação política com o governo é uma ova, articulação no playground do Maia, que é um eufemismo para fisiologismo, patrimonialismo, cargos e verba. E não é à toa que o Congresso Nacional conta com a confiança de apenas 3% da população, enquanto o governo ainda male se mantém com 51%. Então, a nossa hashtag é maravilhosa. Fica Paulo Guedes, fica e desmascara o que ele definiu muito bem a respeito de Brasília. Piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político que se associaram contra o povo brasileiro. Vai ter que desmascarar a Trindade, inclusive o filho do presidente, que faz parte do PSL, votou a favor dessas questões aí de orçamento engessado, orçamento vinculado, tudo. É um xadrezão difícil de se jogar, hein, Trindade? Pois é, agora você imagina que nada será como antes. Esta é a comissão mais sisuda do Senado Federal, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Vão para esta comissão os senadores aí afeitos à economia, mercado, indústria, né? É esta a comissão dos senadores que discutem a economia, CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Imagina quando o ministro for numa comissão exclusiva da reforma da Previdência, onde estão escalados ali os debatedores mais ardentes e aqueles mais agressivos, né? A senadora Cátia Abreu, ela entende de economia, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, que é o ramo do Brasil onde se exporta mais e tal. Ela ficou viúva, assumiu as fazendas do marido e continuou e
triplicou o patrimônio, enfim, construiu um patrimônio econômico e depois entrou na política. Veja bem, como será esse debate na comissão de Previdência, porque não era o assunto. Agora, Edgar, eu sabia que isso ia dar manchete ontem nos Pingos nos Is. Eu disse que seria uma manchete fácil, mas não verdadeira. Essa história do ministro Paulo Guedes sair do governo, eu entendo como se você falasse, alguém perguntasse, você está vendendo o seu apartamento? Você disser, se eu perder o emprego, gastar todas as minhas economias, aí eu posso vender o meu apartamento. Aí alguém sair dizendo, Edgar está vendendo o apartamento dele. É mais ou menos assim. O Paulo Guedes não está de saída. Sim. Ô Zé, só para fechar, vai, da tua observação aí, qual o teu prognóstico? Você acha que essa questão do orçamento impositivo vai passar no Senado, tendo em vista especialmente a votação expressiva na Câmara? Na semana que vem, já está marcada a votação. Eu até andei questionando ontem sobre isso que o Caio falou. Se é possível votar tão rápido uma emenda à Constituição assim, por que não da Previdência? Porque há divergências. Quando há consenso, a casa anda. Eu digo, aquele plenário cheio é perigoso demais. Falou, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Um grande abraço. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Bom dia.